kind of movie we're gonna make. Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre alguns filmes sobre a arte de fazer filmes que estrearam essa temporada, em especial Babilônia, Os Fabelmans, Império da Luz e Bardo ou Falsa Crônica de Algumas Verdades. Esses filmes não são apenas sobre cinema, eles têm muitos outros temas envolvidos, mas todos eles são atravessados pela ideia de que fazer cinema é algo fundamental na vida dos personagens principais. Dirigido pelo Damien Chazelle de La La Land e Whiplash, Babilônia é um épico gigantesco de mais de 3 horas de duração sobre alguns personagens que sonham em entrar no mundo do cinema. Eles conseguem, por vias um pouco tortas ali por acaso, e eles vão descobrindo que esse mundo não é apenas de sonhos e nem tudo é lindo. O filme começa com o transporte de um elefante, tem a cena desse elefante literalmente cagando na nossa cara, tem muitas cenas de orgias, de festas, de drogas. Ele tem momentos claros de comédia, de romance, de drama, de suspense, mesmo de horror ali no meio. Eu homenageei até demais o Cantando na Chuva, também é um clássico sobre a história do cinema, então ele retorna a passagem do cinema mudo ao cinema sonoro, ao cinema falado, e reproduz cenas inteiras de Cantando na Chuva, tanto do próprio filme quanto algumas são recriadas, especialmente nessa personagem loira, considerada muito inteligente, que tem dificuldade de passar para o cinema sonoro, porque ela tem uma pronúncia muito ruim, ela é muito caipira e ela não sabe lidar com as técnicas do cinema. A Margot Robbie faz esse papel e faz muito bem. Ela é pra ser uma mulher de excessos, uma mulher só da emoção e sem razão. Ela vomita, ela goza, ela chora, o que você pede sai e secreta do corpo dessa mulher, pro bem ou pro mal. Tem pessoas que podem ficar um pouco incomodadas com esse retrato. O Brad Pitt faz um personagem que ele sabe fazer muito bem, mas que ele já fez inúmeras vezes, que parece já um pouco desgastado, que é essa ideia do bonitão, um pouco paspalhão. O Damien Chazelle foi muito criticado em La La Land por contar um pouco a história da ascensão e do desenvolvimento do jazz pelo ponto de vista de dois personagens brancos. Dessa vez ele tenta se redimir, tem muita música no filme também, mas a gente tem a figura de um artista negro do jazz chamado Sidney, interpretado pelo Jovan Adepo. Mais uma dessa vez que o Chazelle consegue se redimir por completo, até porque esse é de longe o personagem mais superficial e problemático da trama. Ele é basicamente uma vítima que tolera todos os ataques racistas que ele recebe, e quando a história não sabe mais o que fazer com ele, ela simplesmente esquece o pobre do Sidney no churrasco e vai se concentrar nos personagens da Margot Robbie e do Brad Pitt. O mais engraçado é perceber que o Damien Chazelle, que tem apenas 37 anos de idade e 5 longas-metragens na carreira, inclusive esse, já faz uma espécie de filme testamento. É como se fosse uma grande homenagem ao cinema e uma grande citação aos próprios filmes dele. É um tanto egocêntrico, um tanto vaidoso que ele cite o tema musical de La La Land, agora com um novo arranjo, ou que ele tem alguns planos de bateria são diretamente retirados de Whiplash. A história vai para todos os caminhos, ela parece sketches independentes, mas ela assume esse ponto de vista. Tem muitas cenas que são prodigiosas, são muito bem filmadas e editadas, como a cena da festa. É apenas no conjunto, o resultado transparece uma falta de coerência. Talvez a pior coisa para esses filmes megalomaníacos seja um resultado mediano, não particularmente memorável, apesar de ter gasto muitos e muitos milhões, um elenco gigantesco, proporções imensas, para conseguir algo que é razoável, ok, interessante, mas que dificilmente vai marcar o gênero. O Bardo, ou Falsa Crônica de Algumas Verdades, sofre dos mesmos problemas e mesmas virtudes, ou mesmos excessos do Babilônia. O Alejandro González Iñárritu já é um diretor queridíssimo pelas premiações, ele fez O Regresso, Birdman e outros filmes. Ele retoma os estilos visuais dele, por exemplo, aquelas imagens em muito grande angular, sabe, a imagem distorcida, como se fosse o olho da porta, grandes planos sequência, uma coreografia de câmera super intricada para mostrar o que ele consegue fazer. Também é um filme extremamente vaidoso, porque chama atenção o tempo inteiro para os criadores atrás das câmeras. A história também não é apenas sobre o mundo do cinema, mas ela gira em torno de um escritor e cineasta mexicano que mora nos Estados Unidos e é cobrado por não ser mexicano o suficiente, afinal ele não mora no país dele, mas fazer histórias sobre pessoas pobres no México e faturar com isso. É óbvio que o González Iñárritu está falando dele mesmo, ele escolhe um ator que tem mais ou menos a mesma idade. Ele é um filme um pouco autocondescendente, ele já traz as críticas que ele pode receber dentro da própria história, mas também não as resolve. Ele acha que pelo simples fato de antecipar as críticas que ele pode receber, ele já vai estar imune a esses questionamentos mais pra frente. O filme também tem cenas gigantescas, como um homem subindo numa pilha de cadáveres humanos, ou um bebê sendo colocado à força de volta no útero da mãe, mas esses grandes momentos surrealistas não bastaram para formar um conjunto coerente ou nem reflexivo. Se em Babilônia o cinema é uma tentação, ele é como um vício, uma droga que puxa as pessoas pra dentro, em Bardo o cinema é muito mais uma questão ética e de relacionamentos.
Entre esses dois projetos megalomaníacos, aquele que se sai melhor é um de proporções menores, que é Os Fabelmans, de Steven Spielberg, que não apenas é uma história sobre o cinema, mas também é uma autobiografia. O diretor conta a infância dele, o papel da religião judaica e também a separação entre os dois pais que se amavam muito, mas acabaram rompendo devido à paixão da mãe pelo tio de consideração. É comum que esses relatos sobre o nascimento da cinefilia em artistas estejam muito relacionados ao afeto, mas Spielberg, por incrível que pareça, tem um ponto de vista muito mais pragmático e mais profissional. Ele não tem um talento que veio dos céus pronto, e aos poucos foi tentando, experimentando, fazendo pequenas obras caseiras e descobrindo como enquadrar o papel de uma profundidade de campo, o que significa uma luz, o papel da música, da montagem, etc. É claro que o nome fictício Fabelmans faz referência a uma origem judaica, que é importantíssima na história do Spielberg, mas também tem essa ideia de fable, de fábula dentro. O personagem principal, este garoto, ele é criado por um pai muito cartesiano, muito pragmático, um engenheiro, para quem a arte é uma diversão, e por uma mãe de espírito livre até demais, uma artista que gosta dos filmes dele, que gosta de dançar, que gosta de música, e o Spielberg se descreve como o encontro entre essas duas sensibilidades. Tem muitas sequências em que ele vai descobrir o mundo através do cinema, em que a câmera vai captar coisas que o olho humano não capta, e muitas outras vezes em que ele percebe o poder de manipulação da montagem. Neste caso, o cinema não é um veículo para criar fantasias, pelo contrário, ele é feito para desmistificar o real, em oposição ao ponto de vista moral de Babilônia e ético do Bardo. Aqui em Os Fabelmans a gente tem o cinema como ofício, como categoria socioprofissional, e é isso que me interessa tanto. A gente começou com o filme mais extravagante de todos, a gente termina com o mais minimalista, que é Império da Luz, do Sam Mendes. Foi concebido para ser um grande filme prestígio, para brilhar em festivais, para ter várias indicações, e não é nada disso que aconteceu, até porque as pessoas assistiram ao filme e perceberam que ele é muito, muito, muito fraco. Ele parte de uma mulher muito solitária e de um garoto que sofre racismo. Ele coloca esses dois problemas como se fossem equivalentes, igualmente difíceis na sociedade, que já é bem problemático, e para eles a solução vai ser, em primeiro lugar, o amor romântico. É claro que os dois excluídos se juntam e se apaixonam, e em segundo lugar, a magia do cinema, para onde eles escapam e se refugiam dos problemas da vida real. O filme é muito questionável na maneira como ele retrata o racismo, dessa personagem que é completamente histérica, que ele dá para Olivia Colman, que é uma atriz excelente, mas nem ela consegue salvar o filme, e nessa visão que é muito pueril, que é muito antiga, do cinema como uma grande máquina de sonhos, o cinema como lugar de fuga, porque a realidade está muito difícil, vamos nos refugiar numa história de ficção. E enquanto tendência, esses 4 filmes foram concebidos para serem as estrelas da temporada de premiações. Eles já basicamente entravam em campo com o jogo ganho, pelo nosso costume a recompensar obras que declarem seu amor ao cinema, mas interessante é que isso não tem sido mais algo automático. O Bardo saiu de mãos abanando de Veneza, Império da Luz não ganhou nada por onde passou, nem foi muito bem recebido no Festival de Toronto. O filme com mais chances ali dentro é Os Fabelmans, que pode de fato levar o Oscar, que ganhou alguns prêmios importantes, talvez pelo Spielberg, ou talvez porque seja o filme menos ingênuo dos 4. O discurso tem sido privilegiado no momento, é uma espécie de cinema TikTok, no sentido de obras muito mais cômicas, mais virais, que se prestam a memes, que são muito mais velozes, cheias de referência, com frases de efeito, feitas para reverberar, especialmente em redes sociais. E eu penso em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que parece justamente o principal oponente de Os Fabelmans no Oscar, ou então Glass Onion, O Mistério, Knives Out, e mesmo Triângulo da Tristeza, que venceu o Festival de Cannes. Infelizmente, filmes maduros e complexos sobre a arte do cinema, sobre nossa relação com a ficção, nossa necessidade de compreender o real através do cinema, como Os Fabelmans, não tem mais uma bilheteria muito expressiva. Todos esses filmes que eu citei aqui, esses 4, tiveram resultados um tanto fracos de público e só alguns deles reverberaram de fato com a crítica. Os tempos realmente mudaram, se para melhor ou para pior, a gente só vai saber num futuro próximo. É isso, eu fico por aqui hoje. Não se esqueça de me dizer se você concorda, discorda, qual desses filmes você gostou mais. Em especial, não se esqueça de seguir o canal do Meio Amargo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também entre no meiamargo.com para ver vários outros textos relacionados ao cinema, entrevistas, artigos e muito mais. Até a próxima!